ultimamente, né, tá muito em discussão essa questão do uso do ChatGPT, IA e Isso era tudo uma coisa que eu mais. queria até te perguntar. Pois não. Como que as universidades estão se preparando para isso? Porque hoje eu posso fazer uma prova no chat GPT, olha só. Pois é. Existe na parte educacional essa discussão, né? Então os alunos vão usar e vão responder, os professores não vão saber, os professores precisam repensar e tudo mais. O ChatGPT, assim como outras tecnologias, ajuda sim, facilita sim, porém, ela não é a salvação de tudo. Se você não souber interpretar, analisar e, com base em seus conhecimentos Pegou no pé de Aquiles agora, hein? anteriores ou no que Aliás, você está estudando, calcanhar de Aquiles. se você não souber diferenciar se aquele conteúdo que ele está te trazendo como uma resposta é um conteúdo que tem uma validade dentro de um contexto, se é correto ou não. Então, dependendo, imagine que você está fazendo um trabalho e, de alguma maneira, veio uma resposta que o rei do Brasil é careca, né? Essa frase, em língua portuguesa, ela está correta, não tem nenhum erro gramatical, nenhum erro semântico. Essa frase, ela está gramaticalmente, semanticamente correta. Porém, se você não tem as informações, se você não tem a interpretação dentro de um contexto, se você tomar aquilo como verdadeiro, todo o seu restante, aquela premissa que você está tomando como verdadeiro, todo o restante vai ser infundado também, porque você tomou aquilo como algo que realmente é verdade. Então, tem que se tomar muito cuidado. Em relação a fazer provas, etc., eu sou muito a favor de trabalhar com atividades, exercícios que tenham cenários e que façam os alunos e as alunas a pensarem nas situações para resolver. Por isso, basicamente uma pergunta e resposta. Pergunta e resposta. exatamente, não é simplesmente fazer uma pergunta direta cuja resposta vai estar em algum material de aula ou vai estar em algum livro, etc. Então, são perguntas que os alunos e as alunas têm que analisar esses cenários específicos, considerar o que foi aprendido, analisar, discutir. Eu gosto muito de que os trabalhos sejam Discutir, conversado, né? E, a partir daí, olha, a gente chegou a essa conclusão por causa disso, disso e disso, por causa desses fundamentos aqui. Top. E eu acho que a gente vai voltar para 1930, Ed, em que as provas serão feitas no lápis. Eu acho que é uma forma boa, né? Uma estratégia que até a professora Cris falou, que você conseguir contornar um pouco, né? Essas tecnologias de uma certa Até porque maneira. Importa, né? que é diferente você perguntar assim, Alexandre, quem descobriu o Brasil? Para Alexandre, qual é a história do Brasil? Ou, por exemplo, se você perguntar coisas do gênero, disserte para mim sobre a estrela do sistema solar. E aí a pessoa fala, é o Sol. Porque a resposta de um chat GPT, imagino eu, é o Sol. Ou ela vai dizer, olha, é uma bola de gás hélio e etc, etc, etc. E pelos detalhes, ou seja, né, como a Cris colocou, pela interação da resposta do próprio usuário, você entende se de fato ele sabe aquilo ou se de fato ele está só cuspindo fatos. Só copiando. E foi até o que a Cris comentou, né? Sobre o exemplo que ela deu, né? O rei do Brasil é careca. Se ele tomar como verdade isso, ele vai colocar na prova, o rei do Brasil é careca. Mas só que ele não tem um fundamento por trás para ver se realmente o rei do Brasil era careca, né? Então, assim, pode muitas vezes até prejudicar de uma certa maneira. Se ele não tem um fundamento de conhecer, realmente essa pergunta que eu fiz e a resposta que me trouxe é de fato verdadeira, né? Então, se ele não tem essa análise desse contexto como um todo, ele pode chegar tomando como verdade e levar isso para a vida inteira. Que daqui, sei lá, quando chegar na meia-idade, enfim, ele conversar com outra pessoa e falar, não, mas o rei do Brasil não era careca. Mas eu perguntei lá e era careca. Pois é. Então começa a atrapalhar, às vezes, de uma certa maneira, da forma que você usa a tecnologia em si. Né? Então o problema, na verdade, nunca foi a tecnologia. É só como você utiliza. Se você usar bem, ela vem. E você tem resultado.
E talvez vocês perguntem assim, Cris, mas em algumas matérias, talvez dê para você usar essa estratégia de fazer atividades com que os alunos e as alunas analisem os cenários e busquem as respostas fundamentadas. Mas numa matéria, por exemplo, matemática, programação, em que ela vai ter que... Uma coisa mais de exatas. Um raciocínio específico, né? Por exemplo, em programação, algoritmos, os professores podem acabar pedindo, olha, faça um algoritmo de uma calculadora. E isso é direto. Então, se isso você colocar, né, numa IA, ela faça um algoritmo de uma calculadora em Python, ela já vai te responder prontamente. Agora, se você coloca um cenário, né, olha, uma família precisa, né, saber quanto que está gastando, tal, quanto que ganha, e a gente precisa ajudá-los a saber, a calcular, tal. Faz todo um contexto e faça um algoritmo de um programa que possa ajudar. No fundo, você está falando, faça uma calculadora, mas você não coloca exatamente com essas palavras explicitamente. A pessoa vai ter que pensar e, por outras vezes, ela vai ter até um raciocínio, pode ser que ela tenha um raciocínio interessante de elaborar um outro algoritmo que não seja uma calculadora diretamente, mas alguma coisa que ela utilize os conceitos, os fundamentos que estão sendo aprendidos lá, de variáveis, de operadores lógicos, operadores, né, matemáticos e tudo mais, que é o que se quer avaliar, digamos assim, com conhecimento dentro daquele período em que ela estudou. Então, para você que está aí do outro lado se perguntando, vou conseguir usar minhas provas, vou conseguir usar o ChatGPT nas provas? Não, não vai. Como o Edson disse, não adianta você roubar, jovem mancebo. Olha, os professores vão te pegar e você vai tirar um grande 0. O jeito é estudar.